Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e com grande satisfação no programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, eu tenho a grata satisfação de receber Rogério da Silva, teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. Boa tarde, Rogério, e desde já a nossa gratidão por estar conosco aqui na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, senhor Afonso. A gratidão é toda minha. É um prazer e uma honra estar presente nessa Fundação Casas André Luiz e na presença do senhor e de sua equipe, que muitos são amistosos e fraternos com a gente. Muito obrigado pelo convite. Meu caro Rogério, com os amigos é fácil, com aqueles que nos querem bem é fácil ser fraterno, mas por aí vai. Eu vou apresentar o nosso irmão Rogério da Silva. Não é a primeira vez que ele está conosco, ele volta atendendo ao nosso convite. O programa de hoje está sendo gravado, então nós não temos a participação dos ouvintes e dos telespectadores, mas essa participação pode ser feita por intermédio do meu e-mail, mandando sugestões, dúvidas, perguntas, comentários, quem você gostaria de ver aqui no programa Conviver, para o meu e-mail, por favor, Afonso Moreira Júnior, por extenso, @gmail.com. Bom, eu vou apresentar o Rogério, nosso irmão Rogério, da Igreja Católica Apostólica Romana. Este programa será exibido às vésperas do Dia de Finados. Rogério da Silva é formado em Teologia. Ele é pós-graduado em História Indígena e Afro-Brasileira. Pós-graduado em Doutrina Social da Igreja. Ele é teólogo e cofundador da Irmandade do Grupo de Reza do Glorioso Chaguinhas, em São Paulo, capital, no bairro Central da Liberdade. Ele é coordenador do Ministério da Palavra da Paróquia Mãe e Rainha no Jaraguá. Rogério da Silva, o que vai acontecer na Capela dos Aflitos no Dia de Finados? E como a Igreja Católica explica o Dia de Finados? Senhor Afonso, no dia 2 a gente tem, às 9h30 da manhã, uma quarta-feira, né, o diálogo interreligioso. Nós vamos lá conversar um pouquinho com várias religiões, né, dialogar, conversar com várias religiões através, né, da sua visão, da sua perspectiva, né, da vida e da morte. Né? O terreno da capela ele é muito propício para essa diversidade religiosa, né? A Igreja Católica ou a Igreja Cristã, ela desde o primeiro século, ela já faz a lembrança dos seus mortos, né? E somente no século XIII que se determina a data do dia 2 de novembro. E para o cristão, essa lembrança do seu ente querido, ela está ligada à salvação, né? Para que se evite, né, o que se chamava antigamente do purgatório, né? Se evite que fique no purgatório. Hoje há uma nova leitura disso, né? Apesar desse pensamento do purgatório ser uma coisa oficial da igreja, mas os teólogos, eles têm um outro pensamento, né? A lembrança dessa pessoa, desse ente querido que partiu, é também aquela pessoa que nos ama, intercede a nós junto do Pai,
se tem um entendimento que essas pessoas já estão junto da casa de Deus devido à misericórdia de Deus. Porque se a gente não acredita na misericórdia de Deus, que todo mundo está sendo condenado, onde que fica a misericórdia de Deus nesse caso, né? Muito bem, Rogério. Nós sabemos que o Largo dos Aflitos possui uma história incrível que pouca gente que trafega, que passa por aquela região conhece. Eu pediria ao nosso irmão Rogério que nos contasse a origem desse nome, Largo dos Aflitos, Capela dos Aflitos, e o que aconteceu naquele lugar de tão importante. E de onde vem, aproveitando, vamos explorar aqui o nosso entrevistado, de onde vem a origem do nome do bairro da Liberdade. Sim, senhor Afonso. A Capela dos Aflitos, ela tem essa origem desse nome por conta do cemitério que ali existia, que era o Cemitério dos Aflitos. O Cemitério dos Aflitos, ele data de 1775, e a capela ela é de 1779. Por que Cemitério dos Aflitos? Porque todas as pessoas na Vila de São Paulo, na época do Império, que não tinham condições financeiras de enterrar os seus entes queridos no Campo Santo, que eram dentro das igrejas católicas, enterravam no Cemitério dos Aflitos. Além disso, os escravizados e indígenas que eram mortos naquela época através da violência a eles, né, imposta, também eram enterrados lá, não podiam ser enterrados nos campos santos das igrejas, né? E todos aqueles condenados à morte na forca, a mais ou menos 300 metros ali do Beco dos Aflitos, né? Ou do Largo dos Aflitos, a gente tinha o Morro da Forca, onde hoje é a entrada principal do metrô. Todos aqueles que eram enforcados, que foram condenados à morte, iam para a Capela dos Aflitos. Mas antes do enforcamento, eles passavam uma noite dentro da capela, né? Eles faziam o seguinte roteiro dentro da cidade de São Paulo, condenado à morte. Primeiro ele ia para a Igreja da Boa Morte, que está ali na Tabatinguera, com a Rua do Carmo, para que ali ele fizesse as suas orações, para que ele tivesse uma boa morte, né? Que ele não sofresse durante o enforcamento. Como a gente sabe, o enforcamento é uma violência, é morte por asfixia. Depois ele passava uma noite na Capela dos Aflitos, que já tinha a história de enterrar todos aqueles que eram deixados à margem na sociedade. E aquela aflição da noite derradeira, né, também contribui para esse nome, né? Imagina que a gente está prestes a morrer, a perder a vida de uma forma violenta, como deve ser a noite de uma pessoa nessa situação, né? Ali, fechado numa capela, a aflição que ela tem. A origem do nome Liberdade se dá pela conta do enforcamento do cabo do Exército Brasileiro, Francisco José das Chagas, condenado em Santos, ele que fazia parte do 1º Batalhão de Caçadores do Exército Imperial Brasileiro. Ele é condenado à forca por uma revolta que ele ajuda a organizar em Santos por conta de 5 anos de atraso e também da igualdade entre os exércitos, porque se existia o exército do Império Português, constituído só por portugueses, e ali se tinha um tratamento, um modo de tratar, de pagamento, valores de salários diferentes, e o exército imperial brasileiro, da coroa brasileira, que tinha um outro tratamento. Ele vai para ser enforcado, faz todo esse roteiro que eu acabei de falar, passa na Boa Morte, faz uma oração,
vai para a Capela dos Aflitos, sobe para ser enforcado. 3 tentativas de enforcamento, as cordas se arrebentam. Essas 3 vezes é pedido ao juiz militar a liberdade, a misericórdia para Francisco José das Chagas. E isso não é concedido, isso não é dado. Ele tem que morrer para ser exemplo, para que não haja mais revoltas, né, pelos negros, pelos escravizados. Então, o Carrasco mata ele a pauladas ou a facadas, né? A gente não tem uma certeza. O nome surge das pessoas que estavam ali, que viviam a mesma situação de pobreza, a mesma situação de dominação, né? Gritando pela liberdade dele, porque viam naquele ato de arrebentar a corda 3 vezes um ato divino e pediam a liberdade. Então, por 3 vezes se gritou a liberdade dele. Isso é narrado no livro do senador Feijó, na época, então, senador Feijó, né, onde ele narra toda essa história que acontece ali no centro e a origem do nome Liberdade. Rogério, e tudo isso aconteceu no ano de 1821, dia 20 de setembro de 1801, um ano antes da proclamação da independência do Brasil. Chaguinhas era negro. Era negro, ele era paulista de nascimento, mas por conta da situação, na busca de uma vida melhor, ele entra para o exército, tenta a carreira militar, e ele é transferido para Santos, para o 1º Batalhão de Caçadores de Santos. Quando condenado à morte, ele volta a São Paulo, porque os condenados à morte no Brasil tinham que ter a sua execução feitas na sua terra de origem. O principal motivo da revolta dos Chaguinhas e daqueles que o acompanhavam, certamente, foram os 5 anos de atraso do salário, do pagamento? 5 anos de atraso, e que se tivesse o mesmo tratamento entre os 2 exércitos, o da coroa portuguesa e o exército feito por brasileiros, né? O que acontece, seu Afonso, também, que isso é a coisa principal da condenação dele. Mas essa revolta ela se dá entre dia 28 e 29 de julho, os 2 últimos dias do mês de julho. E a Vila de Santos, então Vila Portuária de Santos, tem ali a sua parte comercial e financeira atacada. E eles precisam abafar a revolta, dar o exemplo com a morte dessas pessoas, porque são condenados à morte 3, 1 fica em Santos, 2 vem para São Paulo, que é o Contitiba e o Chaguinhas, né? E essa morte, essa revolta, ela é abafada pelo 9º Batalhão de Caçadores de São Paulo, que tinha como seu oficial principal um comerciante de Santos. Então, o comércio de Santos, ele patrocina o abafamento dessa revolta, porque estava prejudicando o comércio naquela época. Rogério, você que é um estudioso, eu aqui, como os ouvintes e telespectadores, estamos querendo conhecer melhor. Me parece que quando um negro se engajava no exército, ele era alforriado, era dada a ele a liberdade, não sei se de imediato ou durante alguns anos de prestação de serviço no exército. Portanto, o Chaguinhas não era mais um escravo, ele era um militar. Sim, o jovem negro naquela época ele tinha 3 opções: ou ele morria pela escravidão, ou ele se engajava na carreira militar e recebia a alforria, ou ele se engajava na carreira sacerdotal e também era alforriado. Ele podia, né, fazer essas 2 opções: carreira militar ou carreira sacerdotal. Eu cito 3, a morte pela escravidão, porque as outras 2 não são diferentes. Mesmo ele estando
alforriado, livre, ele tem um tempo no exército para se cumprir. Enquanto ele não se cumpre esse tempo, ele é uma pessoa totalmente abaixo na hierarquia do exército, ele tem que respeitar, ele não está livre das suas obrigações enquanto militar, e quando ele vai para a carreira sacerdotal, ele, por ser negro, também é escravizado de uma outra forma, uma escravidão que a gente pode dizer uma escravidão religiosa, né? Ele vai servir aos sacerdotes que são brancos. Entendi. Agora, no caso, quem tomou a defesa ou quem tomou o partido humanitário em favor do Chaguinhas foi a Igreja Católica? Não exatamente. O que acontece, seu Afonso, é que, assim, como eu disse, desde o primeiro século, se tinha essa lembrança do seu ente querido morto. E para aqueles que eram martirizados, ou seja, aqueles que tinham a sua morte de forma trágica, em luta pelo bem-estar e a dignidade de outros, se erguia um altar onde aquela pessoa morria, que era o mártir, né? O mártir que a gente pode dizer que ele sofre o batismo de sangue, né? Ele dá a vida pelo outro, né? Ele faz uma adesão ao seguimento de Cristo, dando a sua vida. Se erguia o altar. Isso acontece também no caso de Chaguinhas. Hoje, onde é a igreja, lá em cima, perto da saída do metrô, a Santa Cruz dos Enforcados, nasce do altar feito para Chaguinhas e para a lembrança das santas almas e das almas e da alma do Chaguinhas. O que acontece ali é outro fato dado como divino. As velas, elas não apagam em situação nenhuma. Então, a partir dali, o povo que ergue o seu altar para o seu mártir, para aquele que você se identifica, né, enquanto dignidade, enquanto sofrimento, e morre para que essa dignidade seja restaurada, esse mártir que você admira, ele passa a ser santo popular, porque se enxerga na atitude das três cordas estouradas e nas velas que não se apagam, a atitude divina de Deus, a presença de Deus para aquela pessoa. Muito bem. Essa comoção que houve quando as cordas da forca se romperam, porque isso é uma verdadeira intervenção divina. No Espiritismo, nós diríamos que possivelmente, eu digo aqui possivelmente, poderia ter sido um efeito de uma mediunidade de efeitos físicos, mas naturalmente houve aí uma intervenção divina. Essa comoção popular, ela aconteceu no meio da igreja, no meio do povo. Tem registros a propósito disso, Rogério? Então, o registro, ele está no livro do senador Feijó. Inclusive, na capela, nós temos lá cópias do livro em fotocópia, falando sobre isso, né? O senador Feijó, ele é detalhista, né? Ele fala, inclusive, que a terceira corda, ela é reforçada com uma corda de couro. O senhor vê que é mesmo uma intervenção divina, porque arrebenta duas cordas, eles reforçam com uma corda de couro de um tropeiro que passava ali tocando a sua tropa, né, de gado. Eles param o tropeiro, pegam a corda de couro e passam ali. Se estava presente naquele momento a Irmandade da Misericórdia, ele relata isso também. E se tinha o costume de, quando algum ato divino acontecesse, se jogava a bandeira da misericórdia no condenado e se gritava por liberdade. E isso foi feito com Chaguinhas, e o senador Feijó relata em seu livro. Qual é o título do livro? Seu Afonso, o senhor agora me pegou. Eu não tenho esse livro aqui em mãos no momento. E eu não me recordo de cabeça. Eu peço desculpas aí aos nossos ouvintes. Muito bom. Então, nós vamos aí, nesse momento, eu queria
saudar aqueles que estão chegando aí agora. Nós estamos conversando com o Rogério da Silva, teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, militante aí da causa cívica em favor da espiritualidade, do bem comum. E nós vamos perguntar ao Rogério, nesse instante, se existem registros oficiais ou oficiosos de milagres, ou seja, feitos paranormais ocorridos na Capela dos Aflitos em razão da fé ao Chaguinhas, a este mártir da liberdade. Sim, nós temos, seu Afonso, lá na própria capela, a gente tem como eu posso dizer para o senhor, as bandeiras de agradecimento que o pessoal coloca lá, né? Relatos pessoais, né? A gente convivendo na capela, inclusive a gente adotou um livro na capela para que quando a pessoa receba a graça, ela anote lá. E eu posso dar o testemunho que eu recebi a graça, né? Quando eu conheci há 3 anos atrás a capela, a história do Chaguinhas, a minha irmã foi diagnosticada com câncer, né? E eu cheguei naquela porta e coloquei todo o meu coração ali, né? Todo o meu amor pela minha irmã, para que ela fosse curada, e 1 ano depois, graças a Deus, ela se viu livre do câncer. Olha aí, o nosso irmão Rogério é testemunha de um fato milagroso, por intercessão do mártir da liberdade Chaguinhas. A que você atribui, Rogério, o esquecimento? Porque eu só tomei conhecimento, e olha que eu gosto da história de São Paulo, eu só tomei conhecimento da história do Chaguinhas quando participei do primeiro diálogo interreligioso, que eu fui convidado no dia de finados a participar na Capela dos Aflitos. A que você atribui esse esquecimento ou esse engavetamento desse papel tão importante do Chaguinhas? Porque além de ser negro, e ali ele estava constrangido pela sua condição, ainda estava 5 anos servindo o exército sem receber, ou seja, ele estava no seu direito de protestar. E naturalmente essa insurreição, pelo que me depreende agora, ocorreu por absoluta falta de outros recursos legais de obter algum atendimento nas reivindicações. Naquela época não tínhamos sindicatos, não tinha CGT, não tinha CUT, não tinha a quem apelar. Você ia aos seus superiores, os seus superiores sendo portugueses, sendo os dominantes, lógico que eles não aceitavam as reivindicações, né? Eles postergavam para mais longe enquanto eles podiam. Ali há uma sucessão de fatos, né? Que apagam não só o Chaguinhas, mas a memória negra naquele bairro, né? Começa com a própria Igreja Católica, que antes da imigração japonesa, no final do século XIX, derruba a matriz, a Catedral da Sé original, que fica ali naquela parte da Praça da Sé, onde tem a estátua da Anchieta, e começa a construir a Catedral Nova. E aquele terreno, aquela área que era considerada periferia da Liberdade ali, entre a Rua da Glória e a Rua Galvão Bueno, né, ela pertencia à igreja. E a igreja, para levantar recursos para a construção da catedral atual, o que ela faz? Ela encerra as atividades do cemitério, transfere todas as ossadas. Isso, falando para o senhor, esse transfere é uma suposição, porque a gente nunca encontrou registro disso, né? E leva para o cemitério da Consolação. E aí começa a lotear e a incentivar a imigração japonesa para aquela região. E com isso o bairro ele vai se tornando um bairro oriental, hoje mais oriental do que nunca, porque não só os japoneses estão ali, a gente tem outras pessoas da região oriental, da Ásia, que ali
que ali residem e trabalham e têm o seu comércio, né? E, fora isso, Prestes Maia, no projeto de modernização da cidade de São Paulo, ele passa por cima, né, dos principais marcos da cidade de São Paulo, inclusive a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que ficava ao lado do Pelourinho, na Praça João Mendes, aonde aquela igreja ela era construída e toda mantida por negros. Ela é construída e mantida por negros. Então, tem esse apagamento, né? E o Chaguinhas entra nisso. Mas o interessante, seu Afonso, que a memória de Chaguinhas, ela permanece viva no ato da mulher negra, da mulher que tem a devoção às almas, que continua, nos anos, a acender a vela para o Chaguinhas e para Santas Almas. Isso é muito interessante, essa fé da mulher no Chaguinhas e nas Santas Almas, e a mulher negra, né, que se identifica com os aflitos. E isso mantém de pé. E agora a gente consegue fazer um resgate, se não todo, mas parcial, dessa história do Chaguinhas. Rogério, dá para a gente depreender aqui, escutando a história que você conta com tanto pormenor, que Chaguinhas era corajoso, porque ele peitou uma revolta aí, uma revolta, uma causa, digamos assim, quase perdida. Tem alguma informação do perfil dele como homem, como militar, alguma informação nesse sentido que você possa dar? Ele como pessoa, o seu perfil? A gente já, de cara, identifica que ele era uma pessoa diferenciada dos outros, porque ele não era um soldado, ele já era um cabo. E era muito difícil um negro ou um indígena conseguir alguma patente no exército. Por menor que o Chaguinhas fosse ali, ele era um cabo, ele já tinha uma patente, então ele era diferenciado. Outra coisa, que ele era um jovem, a gente tem, pelas datas, pelos levantamentos em arquivos que foram feitos, no ato da condenação, ele tem 31 anos de idade. Então, ele era um jovem, morador da cidade de São Paulo, frequentador ali justamente daquele pedaço da Rua do Carmo, Tabatinguera, Rua das Flores, ali na Rua das Flores, onde se existia um movimento cultural afro, né? As músicas, as danças, a capoeira e a própria religião africana. Então, a gente acredita também que ele fosse um adepto da religião de matriz africana. Entendi. E ele foi martirizado no dia? No dia 20 de setembro de 1821. 20 de setembro de 1821. Bom, uma pergunta importante aqui. Hoje em dia, existe alguma atividade em memória dos mártires da liberdade sendo realizada na Capela dos Aflitos? Sim, a gente tem, no mês de setembro, algumas atividades que a gente faz. A primeira é a novena, leva esse nome porque a gente passa por 9 igrejas históricas, onde a gente tem a presença do negro, começando na Santa Efigênia e terminando na Capela dos Aflitos. Então, a gente vai para Santa Efigênia, para a Igreja do Pai Sandu, depois a gente vai para o pátio do colégio, para a Igreja do Carmo, São Francisco, São Gonçalo, Santa Cruz dos Enforcados e Capela dos Aflitos. No segundo dia, esse é o primeiro dia da nossa festa, em setembro, geralmente antes do dia 20. No segundo dia da festa, a gente tem a missa afro, né? A gente chama missa afro porque ela é popularmente chamada assim, mas ela dentro da igreja ela é conhecida como missa inculturada. Ela segue o rito romano e a gente acrescenta coisas da cultura afro nela. É muito bonita porque ali é o povo expressando a sua fé católica,
mas na sua cultura, com as suas vestes, né, com a sua dança, com a sua música, com o seu jeito de rezar, né? É uma coisa muito bonita. E é uma missa, assim, que prende a gente, né? Que a gente se sente ali vivo dentro daquele ato religioso, né? Aí depois a gente tem a missa em memória do martírio do próprio Chaguinhas, que geralmente é no dia 20, ele caindo em qualquer dia da semana, segunda, terça ou quarta, no dia 20 a gente tem essa missa em memória do martírio dele, e a gente tem também a caminhada noturna, né, em memória de Chaguinhas, também passando pelos principais lugares da memória negra, né? A gente sai da Rua do Carmo, da Igreja da Boa Morte, vai para o Pelourinho, na Praça João Mendes, depois a gente vai para São Gonçalo, onde também se tinha a memória negra, volta, vai para Santa Cruz dos Enforcados e desce para a Igreja dos Aflitos. Essa é o último ato que a gente faz, é essa caminhada noturna, que é uma caminhada em memória do Chaguinhas, em memória das vidas negras perdidas, e também uma caminhada de protesto com toda a violência que acontece com o povo negro na cidade de São Paulo. Rogério, existe algum registro iconográfico, alguma pintura, algum desenho do Chaguinhas, e ele deixou descendência? São vários desenhos, mas nenhum é o verdadeiro. A gente não tem noção do que realmente fisionômica o que foi Chaguinhas. Nós temos ali um desenho do Carbal, que é uma pessoa de Santos, né, que tem uma descendência cigana, então Chaguinhas está ali no formato de um cigano, né? A gente tem um outro, que inclusive está dentro, essas duas estão dentro da capela, um outro que a foto dele provavelmente no Pelourinho, um pouco antes de ser enforcado, mas também é uma expressão artística de como aquele artista via, né, o Chaguinhas. E a última que a gente tem agora, que é a que a gente está mais usando, né, feita por uma artista negra muito jovem, a Gisele, né, e ela faz com riqueza de detalhes a partir dos relatos dos documentos que a gente tem, né, e faz inclusive ele com a forca, com a possível roupa de condenação e com um terço azul na mão, que esse é um acréscimo nosso, porque em 2018 foram encontradas ossadas ali e tinham miçangas azuis, né, da época da escravidão, então a gente faz um terço azul ali, mas é um acréscimo nosso. Então, toda a imagem, a iconografia que ele tem é uma possível imagem dele a partir de uma perspectiva de cada artista, né? E se ele deixou descendentes, a gente não tem essa certeza, não há documento suficiente que digam. Os documentos que a gente tem dele são da revolta, passando pela condenação, documento de condenação dele, a gente tem lá o termo de condenação dele, até o seu enforcamento. Antes disso e depois disso, a gente tem vultos, coisas muito separadas, distribuídas, fragmentadas sobre ele. Já passou aqui pelo nosso programa, Rogério, a Mary Del Priore, essa nossa escritora, pesquisadora da história do Brasil, e vou encaminhar para ela aqui essa sugestão de pauta. Chaguinhas, olha, se ele desencarnou, nós dizemos no Espiritismo, não falamos faleceu, desencarnou, no dia 20 de setembro de 1821, lutando contra a dominação, a exploração dos portugueses, ele é um mártir da nossa independência também. E está aí praticamente esquecido. A pergunta que eu faço nesse instante é assim, como a Igreja Católica
enxerga a Capela dos Aflitos? Porque dá a impressão para nós, Rogério, que é alguma coisa assim à parte, é alguma coisa assim em separado. Como é que a Igreja Católica enxerga esses milagres? Quem já esteve lá como eu, viu aquelas criaturas muito emocionadas, fervorosas, colocando na parede lateral, ao lado lá do altar, uma parede ali já bem deteriorada pelo tempo, papeizinhos com aqueles pedidos. Como a Igreja Católica enxerga a Capela dos Aflitos, os Chaguinhas e tudo isso aí? A Igreja Católica, enquanto instituição, ela não reconhece, ela respeita. Eu posso até afirmar para o senhor e para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, que ela faz vista grossa, né? Ela respeita ali o culto, mas ela se atém ao título da capela, que é Nossa Senhora dos Aflitos. Para a Igreja Católica, é Nossa Senhora dos Aflitos. O Chaguinhas é uma devoção popular. Mas eu falo para o senhor que a instituição, e não tenho medo de falar isso, a instituição ela não representa absolutamente nada na vida do Chaguinhas, né? O que representa é o povo, né? A própria igreja, a instituição, no Conselho Vaticano II, num dos seus documentos, reconhece a Igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. Ela é bem claro nisso em um dos documentos. Então, se esse povo de Deus fala que Chaguinhas é santo, ele é santo reconhecido. Não precisa mais que o povo para reconhecer esse santo, né? E a igreja, é isso que eu falei para o senhor, ela faz uma vista grossa em relação a isso. Bom, peço licença ao entrevistado para agradecer e registrar na produção do programa de hoje Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, aqui do Bom Retiro, São Paulo, e Bruna Paz. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma, e na edição do programa Conviver, Edi Pontes. Nós vamos chegando ao final do nosso programa Conviver e temos assunto aí. O senhor precisa voltar aqui, viu, Rogério? Porque, olha, o Chaguinhas não pode ser esquecido. Nesse momento em que o Brasil toma consciência da necessidade de indenizar a memória dos negros e indígenas explorados, é necessário que se ressalte a memória desse grande brasileiro. Eu gostaria que o senhor, nesse instante, meu irmão Rogério, passasse aí àqueles que desejam conhecer melhor a memória do Chaguinhas, o trabalho da Capela dos Aflitos, os meios de comunicação. Sim, nós estamos tanto no Instagram como no Facebook, através do título Capela dos Aflitos ou União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Procurando por esses dois nomes, vocês vão encontrar a gente tanto no Facebook como no Instagram. E também a capela ela tem um trabalho de monitoria e voluntariado, né? E ela está aberta quase todos os dias, geralmente das 9 ao meio-dia, e ela fica ali numa travessa da Rua dos Estudantes, que é a Rua dos Aflitos, número 70. É difícil de vê-la passando direto pela Rua dos Estudantes, mas se na primeira entradinha você der uma olhada, você já vai ver ela no fundo lá. Por enquanto ela está cinzinha, está feinha, mas a gente acredita que daqui uns 2 ou 3 anos ela vai estar em pé, bonita, porque a gente recebeu no começo do ano aí a autorização da Arquidiocese de São Paulo para fazer o restauro dela, e a gente está na fase de captação de recursos para poder fazer esse restauro e deixar a nossa casa bonitinha lá para receber os aflitos e também aqueles que vêm agradecer. Muito bem. Rogério, como católico, praticante, militante que você é, gostaria de convidá-lo a encerrar o nosso programa com uma oração. Sim. Nós pedimos a intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, para todos aqueles que hoje sofrem, que estão aflitos e que precisam de um consolo e
de uma esperança na vida. A gente pede pelo nosso país, pelo Brasil, para que a gente tenha consciência política, que a gente tenha a consciência étnica, que a gente tenha consciência religiosa e se respeite e viva no amor. Não importa como a gente chama Deus ou como a gente imagina como Ele é. Hoje, o nome de Deus é amor. Por isso, nós pedimos a bênção de Nossa Senhora e também de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Que assim seja, graças a Deus, o programa Conviver vai ficando por aqui. Eu estou aqui imensamente agradecido ao nosso companheiro Rogério, que é pesquisador, e vamos voltar aí com esse livro que você mencionou, é do senador Feijó, é isso, Rogério? Isso, do senador Feijó. Na época ele ainda nem era senador, né? Ele era só um sacerdote da igreja, né? Vamos, se Deus quiser, se você puder, oportunamente, nós vamos voltar aqui, nos aprofundar no conhecimento deste mártir da nossa independência. Chaguinhas, o mártir da liberdade. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, aqui mesmo, no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Mais uma vez, muito obrigado, Rogério da Silva. Você acompanhou Programa Conviver.